Bom dia, estamos ao vivo, aguardando a Alexandra Dário. A gente teve um probleminha na transmissão, espero que agora dê certo. Vamos ver se a Ali vai entrar. Tivemos que entrar e sair, vamos ver se agora vai dar. Oi, Débora, Vera, Fernanda. Torçam aí, gente. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí. A Ali tá. Acabei de falar com ela, a gente não viu nada, nenhum motivo aparente assim que possa ter dado algum problema. Peraí. Entrou ali, vamos lá. Puxa ali. Deu de novo aquele problema. Como é que a gente faz agora? Tenta você, também não consegue me convidar. Talvez reiniciar teu celular e entrar de novo. Eu não consigo te convidar, tá escrito aqui, não pode participar. Qualquer outra pessoa está disponível, menos você. Puxa, a gente podia ter testado, né, Ali? Não consigo te convidar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou conversando com a galera aqui e aí você vai entrando e vai saindo e vamos ver o que acontece, uma hora a gente consegue, né? Bom, gente, resiliência. Ah, claro, Ali, computador não dá para fazer live, então tá resolvido. Entra pelo teu celular. Então é esse teu problema. Oi, Vanessa, tudo bem? A Ellen. Não, então tá resolvido, a gente nem pensou nisso. Desculpa, Ali. Então ela já vem. Então, enquanto a Ali tenta. Ah, agora sim. Deu. Ah, ufa, gente. Problemício. Então, enquanto a Ali tá entrando. Oi, mas eu não te avisei que não podia ser pelo computador. Acabei fazendo tão mais prático fazer no celular, no computador, que acabei entrando direto por ali. Acabei Ah, então esquecendo. foi isso. Que bom. Que bom, né? Bom, gente, então bem-vinda aqui à nossa quarentena positiva, Ali. Você tem que Obrigada. desligar o computador, porque senão vai ficar tendo eco, Já tá? desliguei, já. Ah, porque tem algum eco Deixei aí. só aqui. Tá como se eu tô ouvindo minha voz, sabe? Mas Ah, vamos lá. aqui eu já desliguei. A Tá. princípio, Então, tudo certo. gente, vamos lá. Pessoal que está chegando, deixa eu só explicar. A gente está com mais uma série na Quarentena Positiva, dessa vez sobre resiliência. Começou ontem, então quem perdeu a de ontem, onde a gente dá uma passada assim geral no que é resiliência, quais as variáveis, como é que funciona a resiliência na psicologia positiva. Ó, a Luciana aí, oi Lu. E daí está disponível no IGTV, hoje vai para o canal do YouTube. E hoje eu convidei a Alexandra Dário, que é minha coleguinha de PP, Psicologia Positiva, mais uma aí lá do Roubim, que veio aqui contar um pouco da história dela para nós. Ela também é mentora lá do Roubim hoje, né, Ali? E a Ali tem uma história super legal com a resiliência, porque foi o projeto final dela do curso de Psicologia Positiva foi sobre isso, foi sobre a história dela, né? E Exato. aí, Ali, então antes da gente começar a falar sobre o tema, fale um pouco mais de você, termine de se apresentar. Ok, ok. Bom dia a todos. Fico super feliz pelo convite, Cíntia. Muito obrigada. Bem, para quem não me conhece, né, trabalho, eu hoje atuo como consultora e mentora de negócios e pessoas. Sou facilitadora também sistêmica, sou master coach e sou apaixonada aí pela psicologia positiva e pelo desenvolvimento humano, né? Por pessoas, né? Por essas conexões aí maravilhosas. É, tenho duas filhas maravilhosas, tenho uma netinha e, e estamos aí nessa jornada maravilhosa de vida, né? Aprendendo, reaprendendo, né? Redescobrindo, nessa caminhada, Cíntia.
Ontem a gente conversou, né, Ali? Que até ontem a gente não sabia muito o que a gente ia falar, né? Falar, vamos bater um papo. As pessoas acho que querem me matar, né? Todo mundo quer se preparar. Não, é uma conversa, venha. Daí a Ali deu uma ideia ontem que eu achei legal, que até não deu tempo de. Acabei repostando, editando a postagem ali, mas não deu tempo de avisar todo mundo. Da gente falar sobre as nossas estratégias de resiliência, né? As coisas que Isso. aconteceram na nossa vida, alguma coisa ou outra, e como que a gente lidou com isso, que eu acho que é legal, né? Passar pelos cases, assim. E aí, Exato. como eu não sei assim, o que, que você está disposta a abrir aqui, Eli, eu queria que você começasse contando alguma história tua, depois eu falo de alguma história minha, assim a gente podia ir. O que, que você acha? Só coisas boas, né? A gente tem que contar, né? Só coisas boas, né? É. O que eu acho que é bacana, né? É, acho que a trajetória de vida, né, que a gente escolhe, eu digo que a gente sempre tem duas escolhas, né? A gente tem duas escolhas na vida. A gente olhar, né, para uma visão positiva ou uma visão negativa, né, resumidamente. Então, eu digo que a vida me proporcionou grandes oportunidades para caminhar em direção a esse desenvolvimento, né? Esse autoconhecimento. Então, passei por. Eu tive várias oportunidades na vida de me reconstruir, de me transformar, de aprender. Então, eu sou muito grata, sinto assim, uma gratidão muito grande pela vida, por tudo que eu pude viver e passar, porque é isso que torna quem somos hoje, que é isso que eu acho que nada acontece por acaso, todos os momentos, as caminhadas, os percalços e as grandes coisas, né? Enfim, que a gente recebe como presente, sempre com esse objetivo final, né? De descobrir quem somos, né? O que realmente Uhum. importa nessa vida. Então, eu acho assim, eu tive fases de vida onde eu me dediquei absurdamente ao trabalho, né? Fui uma workaholic por mais de 20 anos, e isso me trouxe grandes aprendizados, né? Positivos e Ali, só um negativos. pouquinho. Tá falhando para mim. Quero saber do pessoal aqui se é a Ali que tá falhando ou sou eu. Que tá, de repente, tua voz embola. É, vamos ver, Uhum. vamos pedir para o pessoal dizer aí como é Vai que tá o som. continuando aí, se der, daí a gente vai vendo o que o pessoal fala. Ok. Deu para entender, É, mas tem algumas falhas só. é, olhando para esse viés da resiliência, né? Quando a psicologia positiva, eu conheci a psicologia positiva, na verdade, ela me trouxe esse sentido muito maior, né? Essa capacidade de você, como você reage, né? Diante de cada desafio da vida, né? Então, são, Uhum. são, são comportamentos, são pensamentos, são sentimentos que eu passei a criar e a desenvolver, objetivando, né, uma maneira mais saudável de passar por desafios que passamos, né? E para cada vez mais construir, né, novos hábitos, né? Para que essa jornada tornasse cada vez mais leve, né? Desafiadora, mas sempre mais leve, né? É bem esse caminho, é uma construção diária, né? Diante de cada fato, diante de cada desafio, é como que a gente olha para cada, né, cenário. Uhum. Aqueles dois entendimentos, né? É uma visão, muitas vezes, que eu digo que ela é um olhar, assim, é uma floresta assombrosa e, ao mesmo tempo, cheia de oportunidades, né? Interessantes, com objetivos únicos, que é, de fato, né, a gente se desenvolver. Eu sempre digo que nada é sobre o outro, tudo é sobre nós. E o que a gente faz com cada cenário que nos Uhum. apresenta, né? Então passei sim por divórcio, né, na minha vida, né? Foi momentos dificílimos, né, onde
Você quer que os filhos estejam bem, você quer que a gente esteja bem, ou que o outro esteja bem, mas e o que fazer com tudo isso, né? Então eu acho que tem muito a ver essa resiliência que eu acabei aplicando na minha vida, foi sempre uma construção de novos hábitos de como a gente lidar, né? E tá tudo aqui dentro, né? Então é uma jornada muito profunda e intensa para dentro de nós mesmos, né, Cíntia? Eu acho que você falou algumas coisas aí, até que eu comentei ontem, né, Ali, esse suporte que a gente tem que ter, né, interno e também externo, né? Você comentou assim sobre algumas variáveis que a gente falou ontem, sobre a autoconsciência, né? Sobre se conhecer, ter consciência sobre você mesmo, sobre os sentimentos. Senão você não tem, você acaba reagindo, né? Aos acontecimentos, você não tem essa consciência de si. O que você falou também, que eu acho que tem muito a ver com, além do otimismo, né, dessa visão de olhar a vida, são as instituições positivas, que tem muito a ver com a questão de você enxergar algo maior, né, que tudo tem um motivo maior e esse motivo é o crescimento. E isso é uma das coisas que me conforta bastante em relação à minha vida, mas nem sempre foi assim. Você falou de separação traumática, a minha primeira separação foi bem traumática. E foi bem difícil lidar, eu acho que eu cresci muito a partir daí também, né, como você trouxe. E Exato. foi um momento, assim, que eu não tinha os recursos que eu tinha hoje, e isso também eu acho legal, porque com a vida a gente vai aprendendo a ter recursos, né, a Vai gente não nasce, desenvolvendo. às vezes a gente até nasce com eles, né, tá dentro de nós, mas a gente não encontra esses recursos naquele momento, então foi bem difícil, eu não, eu acho que eu tive algumas atitudes, acho, não, tenho certeza que eu não teria hoje, minha vida parou por um tempo, eu acabei me anestesiando por um tempo, e não foi legal. Mas hoje eu vejo que eu precisei passar por isso, né, para estar onde eu estou agora. Então eu trago muito disso, assim, hoje o meu olhar para as coisas que não foram positivas na minha vida é sempre um olhar assim de crescimento e de agradecimento, como você trouxe a questão da gratidão, né? Se a gente tiver esse olhar, se a gente, às vezes, por exemplo, o que está acontecendo agora com a gente, né, Ali? Às vezes a gente não tem explicação, não entende, fala, por que que isso está acontecendo comigo? Por que de novo isso está acontecendo comigo, né? E fora o fato de que as coisas acontecem por você ou continuam acontecendo com você enquanto você não souber lidar com elas, né? Depois Não que você aprender. superar, daí quando você superar, outras coisas vão começar a acontecer com você, né? Então, talvez agora você não entenda por que isso ou alguma coisa está acontecendo na tua vida, mas olhe para os acontecimentos passados e tente ter esse olhar, né? Opa, aquilo lá eu sei porque eu tenho certeza que agora você consegue entender. Se você ainda não entende, é porque você ainda não superou, né, Ali? Exatamente. E acho que tem uma coisa também bem bacana de você olhar com extrema gratidão, né? E hoje, como Uhum. você falou, a gente aprendeu, a gente acabou conhecendo um pouco de tudo, né? E essa questão de você olhar com essa gratidão, com esse carinho, com esse respeito, eu digo que até colocar isso num lugar de honra na sua vida, porque teve muitos aprendizados, mesmo que em cenários, né, seja em divórcio, seja em relacionamento, seja trabalho, seja o que for, o que quer que seja que passamos pela vida, né? Eu acho que a gente precisa, é importante assim colocar cada coisa num lugar de muita honra, porque dali veio muito aprendizado, dali veio muito outro olhar para a vida, né? Então, às vezes eu olho para trás e falo assim, uau, né? Eu não enxergava isso, eu não via isso, eu não percebia isso, né? Então, Uhum. como hoje é interessante você olhar e agradecer, né? Todas as pessoas, né? Que passaram, agradecer esse cenário mesmo, porque possibilitou você às vezes ir lá no fundo do poço e você começar a emergir, entender e olhar para o outro com as imperfeições dele e principalmente reconhecer na gente essas imperfeições, né?
Eu acho que esse olhar, acho que a gratidão provoca muito isso, né? Uhum. Você perceber, né, as nossas imperfeições e acabar de alguma forma e reduzindo esse nível de julgamento, esse nível, né, puxa, a experiência que a vida me trouxe, né, não foram, né, então teve muitas experiências maravilhosas e teve aquelas que foram desafiadoras, que proporcionou uma construção de um ser humano melhor, né, porque a gente aprende com os erros, né, Cíntia? Então, Uhum. é isso que eu acho que esse olhar de honra e de respeito para tudo que você viveu acho que é muito importante. Eu coloco assim exatamente num lugar muito especial, né? Eu acho lindo isso também. A Mari falou lindo isso. Eu também, eu gosto. Você falou isso para mim, né, na conversa que a gente teve semana passada, do lugar de honra, né, da mãe. E eu também achei bonito e forte isso, né? Porque você coloca as situações como acima, né? Para realmente reverenciar e as É, situações ou as pessoas, né? Sem esse olhar de revolta. sim, E enquanto você estava falando, eu pensei aqui numa frase uma frase não, num pensamento que me acompanha já faz um tempo, hum, que é o porquê isso está acontecendo comigo, né? Não com um olhar de vítima, mas com um olhar uhum, explorador. sim, Eu entendo hoje que tudo tá vindo me dizer alguma coisa. Aí vem um pouco da minha espiritualidade, né? Isso aí não é ciência, mas eu entendo que tudo são sinais. Eu gosto muito de sinais e de entender que tudo a vida é dessa forma. E aí, quando as coisas acontecem comigo, eu quero entender o que eu preciso aprender, né? Por que isso está acontecendo e o que eu preciso aprender com isso. E aí, talvez no momento eu não entenda, mas só o fato de pensar isso, né? De que isso aqui está aqui por algum motivo, já me faz também sentir que eu vou superar quando eu compreender e eu vou passar por uma outra fase, né? Eu vejo a vida como vários ciclos, né? Várias fases que você vai passando e vai evoluindo, né? é, E aí, eu percebo que às vezes eu permaneço em algum ciclo, né? Por teimosia, porque na verdade eu sei que aquilo vai passar, ou que enfim. E aí, quando a gente permanece nesse ciclo, que eu acho que é o momento, talvez, da gente praticar algumas coisas que a Ali trouxe aqui, né? Da gratidão, de tentar olhar diferente e ver se alguma coisa se move ali, né? O problema é você não enxergar essa paralisia. Mas quando você enxerga, você já está mudando, né? Já é um passo, né, Ali? Que muitas vezes a gente exatamente. permanece no mesmo lugar por não conseguir enxergar, ou não querer, né? Na maioria das vezes. E aí, uma das coisas que me ajuda também é me escutar, me observar, entender o que eu estou sentindo em relação a isso, né? Eu estou sentindo revolta, eu estou sentindo indignação, estou muito intolerante, estou julgando demais. E isso faz parte de uma das variáveis da resiliência, que é a autoconsciência, né? De você olhar para dentro, entender realmente qual é o teu papel, o que você está sentindo com tudo isso, se auto-observar. Talvez não seja o momento de mudar, talvez você não consiga mexer nisso, mas você já está entendendo, né? E Exato. isso vai te ajudar. Deixa eu ver alguns Exatamente. comentários aqui, Ali. Hum, Os comentários, na verdade, são mais em relação às coisas que a gente falou, o pessoal tá concordando. Aqui a Ellie, minha mãe diz isso, agradecer até pelos desafios. Nossa, eu sempre agradeço. Às vezes não é na hora, né? Às vezes na são hora os dá milagres. raivinha. É o que nos Mas a gente. alavanca, né? É o que nos faz Exatamente. crescer, né? O cenário positivo, ele mantém esse senso de felicidade, de contentamento, mas são os desafios que nos moldam, né? É isso aí que é Muito. bacana. Você colocou essa questão das práticas, né? E eu acho que uma das práticas, assim, que mais eu tenho trabalhado, e eu procurei trabalhar muito tempo, é essa perspectiva positiva. Esse olhar Uhum.
para essa perspectiva positiva de todos os cenários da vida, né? Então, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na família, é essa perspectiva, né? E de fato ela vai trazer nesse lugar de, né, de entendimento interno, de percepções maiores, né? A meditação também me ajudou muito, esse se interiorizar consigo mesma, traz uma conexão muito maior, né? Acho que com as nossas forças, né? Essas nossas fortalezas mesmo, né? Então, Uhum. eu digo que tem uma prática que é da caminhada também, que para mim ela traz isso, ela traz esse, esse olhar de gratidão para a natureza, para tudo que está aí ao nosso redor, né? Dá um sentimento, ou me coloca hoje num sentimento assim de verdadeiramente fazer parte desse todo, que é o que nos potencializa muito também. Então, Uhum. eu acho que as práticas hoje, elas são muito importantes para esse desenvolvimento da psicologia positiva, da resiliência, né? Que é um campo, né, da psicologia positiva, né? Uma das forças. Então, acho que tudo isso é um convite, né? Para esse nosso, para essa construção cada dia de um ser melhor. Quando você olha para a vida com esse certo contentamento, e eu digo que não só contentamento, porque às vezes a gente está diante de um cenário, né, como estamos, né, como muitos estão, desafiador, né, como acho que ninguém talvez esteve. Então, é de aceitação. Então, tem um pouco de você aceitar esse momento, tem um pouco de você reconhecer e perceber que diante desse momento, eu acho que tem aprendizados que é importante ser olhados, né? É aquela coisa, né? Às vezes a gente não para, o mundo para, né? E para trazer realmente sentimentos e sensações que às vezes a gente acaba no decorrer do dia a dia a gente não percebendo, né? Acho que é muito disso, né? Está sendo visto, É. olhado. E eu tenho duas perguntas. Uma é da Ellen e a minha, ela talvez seja uma pergunta-resposta da Ellen, tá? Eu vou Vamos lá. colocar a da Ellen, mas aí eu já vou fazer a minha pergunta e você vai olhar as duas, tá? Então, Uhum. aqui, nessa condição de ser resiliente, pergunta para a Ali se ela em algum momento se sentiu esgotada. Acho que faz parte do ser resiliente compreender seu limite. E aí a minha pergunta seria assim: será que não é importante às vezes também chutar o balde, né? Sentir raiva e indignação, porque as emoções fazem parte da vida e a gente precisa vivê-las, né? E talvez eu veja assim, junto com essa pergunta da Ellie, com o que eu falei, que essa permissão para ser humano, que a gente fala tanto na psicologia positiva, né, é importante para essa autodescoberta. E sim, não, né, não dá para ser resiliente o tempo todo, assim como não dá para ser feliz da vida o tempo todo, assim como não dá só para sentir emoções positivas, né? Eu acredito que a gente precisa, às vezes, passar por essas situações, externalizar essas emoções, porque também fazem parte do nosso crescimento, né? Se a gente não sentir, a gente não enxerga o que nos traz revolta, o que nos traz sofrimento. Então, essas emoções fazem parte. Eu não sei se tem a ver com a pergunta da Ellen, mas eu vou ler de novo a pergunta da Ellen, ver se tem alguma outra interpretação. Nessa condição de ser resiliente, pergunta para a Alice se ela, em algum momento, se sentiu esgotada. Tem tudo a ver. E super bacana essa pergunta mesmo. Eu gosto, essa pergunta me lembrou uma fala da Maria Silá, que é hoje Uhum. uma referência mundial em resiliência, né, Cíntia? Então, ela diz assim que a resiliência, já respondendo a pergunta dela, que a resiliência não apaga os desafios que passamos, não apaga os traumas, né? As dores, esses momentos dificílimos que às vezes a gente explodiu, que a gente foi quem a gente jamais quer ser de volta um dia, né? Onde a gente teve atitudes que hoje eu desaprovo, né?
atitudes que eu já tive no passado. Então, a Maria diz assim, que ainda que estivermos agredidos ou feridos pela vida, porém, estaremos no nosso melhor, né? Ainda que estivermos vulneráveis, né? E expor as nossas dores, o que a gente sente e pensa, né? Ainda seremos corajosos. Ela diz que cansados, porém crescendo, quebrados, porém inteiros, e confiante, que eu digo assim, aí eu completo, né, com uma fala que eu gosto, confiantes de que o mundo conspira a nosso favor, né? Então, ela diz que realmente a resiliência ela está em todos os momentos, mesmo nos momentos, né, de cansaço, né, de esgotamento, mas você se permite se perceber crescendo com aquele esgotamento, né? Então, acho que tem esse paradoxo, né, da resiliência, né, que é você de fato, né, complementando o que você trouxe, Cíntia, que é de fato você reconhecer e que tem momentos que realmente você, né, tem que ser você, né? A gente vem, eu falo que eu que venho do mundo, né, workaholic, um mundo, né, corporativo, que convivi a minha vida toda e que sou muito grata, trouxe muito isso, né? Essa construção desse padrão, desse modelo, de que a gente não pode sair, né, do nosso, né, de um formato que a sociedade às vezes não espera de nós, e não, né? Então, enfim, mesmo na dor, no cansaço, né, no quanto às vezes a gente possa estar quebrados, mas porém inteiros e buscando esse crescimento, né? Então, eu acho que isso me lembra aquela metáfora, né? Porque a resiliência, ela tinha uma metáfora antiga que falava que era comparado a uma árvore, né? Que a resiliência era comparada ali a uma árvore, um galho de O árvore, que bambu, né? como um bambu, né? Que com um vento forte, ou você era né, um vento forte vinha e você balançava e se mantia ali, ou você quebrava, né? E hoje a metáfora que eu acho que mais assim faz sentido, né? De fato que ela melhor representa a resiliência hoje, com o olhar dentro da psicologia positiva, é aquela metáfora daquela xícara, né, quebrada, que é colada com ouro, né? Que se trata de uma filosofia japonesa, né, uma filosofia de vida para eles, é onde ressalta isso, né? Que mesmo que quebrados, imperfeitos, né, ou nas maiores crises existenciais que a gente possa passar, né, a nossa intenção e o nosso propósito, ou seja, a nossa inteireza continua intacta. Né? Isso me lembra disso, né? E eu gosto, às vezes, de olhar para aquele ouro da xícara, eu vejo muito a psicologia positiva como esse ouro daquela xícara. Então, muitas vezes, eu sempre fico me fazendo convite, né? De explorar o passado e ir em busca desse ouro. Então, é uma correlação que eu procuro sempre fazer, que me ajuda muito, e eu sempre falo isso com os clientes, né? Então, vamos procurar o ouro do passado, porque, de fato, é lá, né, estão todas as nossas respostas também. Depende do olhar que a gente está, né? Qual o ângulo que a gente tá preferindo olhar, né? Então, eu acho que faz muito sentido. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Eu acho que sim, né, Ellen? Inclusive a Ellen vai estar aqui com a gente, eu acho que quinta-feira. Ai, que A Ellen, bacana. o trabalho dela é com a yoga do riso, olha que legal. Que maravilha. Bacana, né? Adorei já. Bom, eu penso, enquanto você estava falando, eu estava pensando, eu lembrei dessa imagem também, a Mari falou aqui que lembrou, né, da imagem. Eu gosto muito dessa metáfora, mas agora veio também nitidamente a aula que a gente teve, e a xícara e tal. E aí daí eu me lembrei que um dos exercícios que eu faço é tentar olhar o bonito no feio. E isso é uma coisa que eu faço desde criança, que não foi que eu aprendi com a psicologia positiva, não. Então, eu olhar, assim, se eu estou achando alguma coisa, alguma situação feia, eu tentar olhar o bonito. Quando criança, eu fazia com objetos, com brinquedos, né? Tinha alguma coisa feia, eu tentava ver o que tem de bonito nessa coisa, né? Então, você vê que
a psicologia positiva já estava correndo na veia ali, De né? sempre. E esse exercício é super legal, né? E aí você falando da xícara, daí eu lembrei já da Brené Brown, né? Da beleza de ser imperfeito, da gente com as É, nossas vulnerabilidades, e que é isso que nos faz feliz. E uma pessoa que não tem problemas é uma pessoa que não vive, né? Uma pessoa é, que tem uma vida morna. E a nossa vida ela é cheia de desafios. E quando a gente ultrapassa um, né? Ali logo vem outro, você não vai estar imune. não Você vai sempre. Qual é o aprender com outra próximo? coisa. Só que a diferença é que eu acho que a gente, trabalhando a resiliência, a gente consegue encarar esses desafios de uma forma melhor, né, Ali? É, Com menos sofrimento, com mais aceitação. E realmente, às vezes, como a Ellen colocou ali, tem dias que a gente cansa, tem dias que a gente se revolta e quer jogar tudo pro alto, né? Principalmente quando a gente tá de TPM, né, mulheres? aí você se dá permissão para ser humana também. Daí você dá permissão para ser humana e para ser mulher de TPM, né? E até meus filhos aqui em casa, né? Eles dizem para mim, mãe, está de TPM hoje. Ninguém me encosta. Então, achei. Pessoal, vocês estão se identificando aí? Vocês têm alguma pergunta para a Ali, para a gente aproveitar esse momento com ela? Tem alguns de vocês que se sentem nesse lugar? Porque eu acho que quando a gente não consegue aceitar, né, Ali, a gente fica no lugar, acho que até se sentindo um pouco preso, né? Porque Exato. a aceitação, ela te traz uma sensação de liberdade, né? É como se tirasse mesmo um peso, ou como se abrisse uma porta, né? Parece que a tua visão muda. E muitas vezes eu tive nesse lugar da prisão, né? Porque a gente mesmo que se acorrenta, né, Ali? É, com No certeza. sofrimento, a forma como a gente escolhe sentir. E alguém está se sentindo nesse lugar agora, nesse momento? Que a gente está passando por uma aprovação grande, né? Por um momento assim único na vida de todos nós. Vamos ver se o pessoal responde aqui. Mas se não, pode ir tocando também. Se acha que tem alguma outra contribuição a fazer, algum Eu insight que acho você que teve. eu acho assim que relacionado a essa questão de aceitação, né? Eu trago uma visão sistêmica que eu respeito muito, que é quando a gente quando a gente não aceita porque a gente está inconformado, né? Muitas vezes, né? Inconformado com aquele cenário, né? Com atitudes, com ações, mas vamos pensar que a gente está inconformado com um cenário, né? E tem sempre um olhar maior, né? Então, quando a gente está inconformado com o cenário, a gente questiona, né? A gente está num lugar de questionamento, de não aceitação e às vezes ainda de questionamento para esse momento que o mundo está vivendo, né? Então Uhum. eu me coloco num lugar assim muito pequeno, né? E daí, né, trazendo uma visão de aceitação para esse todo, porque quem sou eu para questionar, né? Quem sou eu para não aceitar esse momento, né? Quem sou eu como que eu posso dizer, não concordar com esse momento que estamos passando, né? Eu acredito que tem algo maior que rege tudo isso e que traz e que nos convida, né, a trazer um olhar não só de aceitação, mas de realmente de entendimento, buscar um entendimento maior para tudo isso, né? Então, quem sou eu diante disso, né? É, quem somos diante disso? Então, eu acho que para mim torna mais leve e o convite é sempre que a gente possa se sentir mais leve diante do cenário, né? Então, são quais as ações que eu posso, né, que eu posso desenvolver, que eu posso gerar para que essa aceitação ela aconteça de uma forma mais leve, né? Então, às vezes a gente precisa olhar para outros momentos, outras searas que precisam ser olhadas na vida, né? Eu vou dar E uma lida aqui, Ali. Quer terminar? Depois eu não, leio não, algumas perguntas. pode continuar. Tá.
A Vivi falou que se identificou com alguma situação recente, que por mais que saibamos sobre a resiliência, quando surge algum desafio inesperado, indesejado, parece que esquecemos da resiliência e caímos. Espiritualidade nos momentos difíceis faz toda a diferença. Não acho? Ah, não, essa é outra. Então, eu acho que para a Vivi, a gente já falou sobre isso aqui, né? Mas é bom repetir. Talvez, Vivi, você tem que entender, a gente não está isento de sofrimento e a gente vai sofrer, né? É claro que as situações vão nos derrubar, vão nos deixar tristes, com raiva, né? Porque, como eu falei, senão você não. Você está vivendo uma vida de ilusão, né? Se você está isento do sofrimento. Então, o sofrimento acontece. A questão é por quanto tempo que você vai permanecer nesse lugar, né? Ali de revolta, de tristeza. Então, passar por esse sentimento é importante, o problema é permanecer nele. O que você tem a dizer, Ali, sobre isso? Eu digo assim que a resiliência ela se fortalece cada vez mais com essa construção de hábitos, né? Resiliência é construir hábitos, comportamentos, ações, cada dia. Então, é um trabalho diário, né? De você trazer criar esses hábitos, né? E construindo para que cada dia torne menos difícil, né? Eu digo assim que para mim muitas vezes eu cansei de passar por situações assim de desafios né, e onde eu questiono ou eu estou julgando, né? Quando a gente se coloca num papel de julgador, que isso é muito comum para o ser humano, é a natureza, né? Então quantas vezes eu coloquei assim a mão no meu peito e falava assim, sem julgamento, Alice, sem julgamento. Então, assim, desenvolver essa perspectiva positiva, mesmo diante desse cenário, às vezes onde você está julgando, questionando, ou você está sentindo ansiosa, está sentindo com raiva, então, às vezes, de colocar a mão no peito aqui, e é um trabalho diário. Então, o convite é sempre para que a gente tente hoje, tente mais tarde, tente amanhã, né? E vá buscando construir esse olhar de resiliência mesmo, né? Calma. Então, quantas vezes eu colocava a mão no peito e falava para mim mesmo, calma, Ali, calma, né? Ou sem julgamento, ou menos. Porque às vezes a gente se entrega com tanta intenção, com tanta, né, força para as coisas, que também às vezes não é tão necessário tanta energia para aquilo. Então, o meu convite mesmo, é um trabalho diário. Às vezes você não consegue hoje, às vezes você consegue amanhã. E o importante é você ter, né, essa perspectiva, né? Eu gosto eu teve um momento na minha vida que eu me deparei com uma frase que eu gosto assim de compartilhar muitas vezes, que é de um poeta americano, né, Henry Thoreau, que ele diz, né, os tolos ficam, até fez parte do nosso curso, essa frase me impactou muito. Então ele diz assim, os tolos ficam em ilhas de oportunidades buscando uma outra terra. Não existe outra terra, não existe outro lugar, não existe outra vida senão esta, com este cenário todo que estamos vivendo. Então, o que podemos fazer, né? Então, é sempre o convite então, diante, se não há outra vida, não há outra terra, não há outra perspectiva, né, tão positiva quanto gostaríamos de ver, só tem essa. Então, como lidamos com essa? Então, essa frase, às vezes, eu sempre trago e me impacta. Então, o que eu, né, faço diante desse cenário, desse momento? Então, não tem outras, né? A possibilidade está entre nós, está dentro de nós, né? Então, e eu digo que esse desenvolver hábitos, eu digo que muda a vida, né? Para mim, teve um impacto muito grande. O criar hábitos, eu desenvolver novos hábitos que me permitiram ter uma perspectiva mais positiva diante da vida, né? Esse reconhecer, né? Às vezes esses momentos, às vezes reconhecer que às vezes a gente é sombra e às vezes a gente é luz, mas procurar, né? Cada vez mais ser mais luz do que sombra. É uma jornada, é uma caminhada, né, Cíntia? Acho que a Cíntia Ai, pode Ali, tô contribuir mais aí. adorando ouvir você falar.
Ah, Tô você que tem todo o adorando. conhecimento aí, garota. Ah, nós e todo mundo, Nós né? Na não, verdade, o conhecimento está todos. aí, né? Tá A aí. Vivi complementou aqui o dela, que na verdade ela já passou por aquela situação, ela estava só colocando, né, um exemplo, e ela falou que levou 5 dias para deixar a revolta. Gente, às vezes a gente leva mais, né? O problema é quando a É, gente vive a vida revoltada, e aí dentro das práticas que a Ali traz, e que eu falei algumas também que eu faço, uma das variáveis para quem assistiu o vídeo ontem, que contribuem para a resiliência, é o otimismo, né? E para você desenvolver um olhar otimista sobre a vida, a gratidão vai te ajudar, né? Esse olhar, tudo isso que a gente falou aqui vai ajudar, né? A mudar o nosso modelo mental, mudar a forma de enxergar. Então, olhar, praticar o mindfulness, a atenção plena, conseguir observar as coisas boas do dia a dia, as coisas simples, tudo isso vai ajudando a construir um repertório, a modificar esse nosso modelo mental e isso impacta diretamente na resiliência, né? A Marta está falando aqui da espiritualidade, que faz toda a diferença nos momentos difíceis, né? Ela até completa, não acha, Ali? Aliás, a espiritualidade tem sido a base para a minha vida, né? E ela uhum, reconecta, né? Ela reconecta, nos reconecta com essa força divina que todos nós temos, com toda a capacidade que todos nós temos dentro, né? E que podemos desenvolver cada vez mais, né? É, então, eu acho que uma outra coisa também a autocompaixão. A gente fala, o mundo fala muito de compaixão. perfeito. Então, às vezes, a gente tem Uhum. uma compaixão com o outro, com a família, com o trabalho, com todos os. E às vezes a gente esquece, né? Eu fiz um trabalho muito grande assim, e que para mim foi muito importante, e eu sempre recomendo isso, esse trabalho de autocompaixão, né? Em que lugar que a gente se coloca, né? Uhum. Então autocompaixão também é um olhar nesse amor próprio, porque eu acho que como que a gente pode ajudar o outro? Para a gente ajudar, a gente precisa estar inteiro, né? Sermos inteiros, né? E é claro que isso é uma construção de uma vida toda, cada vez mais a gente encontra meios para se tornar cada vez mais inteiros. E, e eu acho que a base, uma das bases para a gente se tornar inteiro é essa autocompaixão, é esse amor próprio e é esse olhar para dentro, né? Essa jornada que a Cíntia trouxe aí, vários, né? Aspectos que a gente realmente é importante que a gente olhe, mas se a gente não olha aqui dentro, a gente não consegue construir lá fora, né? Consegue, mas eu acho que a gente potencializa muito mais essa construção, é muito mais plena e duradoura quando aqui dentro tá tudo muito claro, tá tudo muito bem alinhado, né? Então acho que é um pouco disso, Cíntia, também. Eu queria complementar ali com assim, situações que eu já vivi na vida e eu já estive nesse lugar algumas vezes de ter pena de mim, né? De achar que as coisas estavam dando errado, de que eu não conseguia sair do lugar, que sempre sofrendo as mesmas coisas e julgamento, enfim, um peso muito grande. E os momentos em que eu consegui sair disso foram os momentos em que eu falei sobre isso. Ou falei com um terapeuta, falei com um amigo, ou coloquei para fora mesmo esse sentimento. Então, às vezes a gente tem vergonha de sentir o que a gente sente, de pensar o que a gente pensa, e não externaliza nem mesmo para nós, né? A gente não tem nem aquela conversa interna ali. A Não, gente fica não com se dá aquilo o na direito. cabeça, ai, mas se julgando, né? Ai, mas eu não devia estar me sentindo assim, ainda mais a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente tem que ser perfeita, Uhum. né? E aí, imagina eu pensando assim, que vão pensar de mim. E aí eu vejo que quando eu me coloco nesse estado de vulnerabilidade, que as coisas mudam, assim, de ó, tá? Mas assim, não num estado para terem, porque tem essas duas coisas. Tem aquele que fica se vitimizando e sempre se coloca nesse estado para ter a atenção dos outros o tempo todo, e tem aquele que se coloca, se permite enxergar aquilo, né?
e aí divide, reparte com os outros, consigo mesmo e cresce, né? Acho que tem essas duas coisas do colocar para fora, porque tem bastante gente que coloca para fora, né? Que vive reclamando, Tem, né? sempre tem. E que, E é bacana quando a gente se coloca num estado de vulnerabilidade, o que de fato às vezes não era comum. É, eu digo que a sociedade dita aí, né? Às vezes padrões que não era comum, que não é comum. Mas eu acho que a gente está entrando numa era de uma consciência muito maior, onde, uau, isso a gente está se colocando muito nessa posição, né? De ser essa essência, de ser quem somos e eu acho que a vida não é um contexto perfeito, nada é perfeito, né? Então, uhum. eu acho que quanto mais a gente se coloca não só vulnerável e quanto mais a gente compartilha, eu falo que é, eu sempre converso com mulheres e as histórias de mulheres, elas são muito ricas, né? Às vezes a tua história às vezes pode até me curar, pode me dar percepções e olhares que eu nunca, às vezes, percebi. Então, eu digo que conversas entre mulheres e essas conversas abertas, vulneráveis, onde a gente traz a nossa essência, traz com total transparência o que somos e o que sentimos ou vivemos, o que eu digo que durante uma vida toda isso foi muito, né, travado, bloqueado ou até rechaçado, né? E principalmente nessa área, né? Eu vindo do mundo corporativo, mulher não podia, né, se sentir fraca, se sentir frágil, se sentir colocar numa posição talvez de menos. E não, né? Eu acho que é aí que está a nossa maior força, né? Eu acho que trazer essa feminilidade, essa fragilidade, mas com coragem, com força, com bravura. Então tem momentos que a gente é frágil, tem momentos que a gente, né, tem muita bravura na nossa ação, na nossa fala, mas eu acho que se colocar nesse papel de verdade, né, nessa consciência do que realmente somos, né? E é interessante esse trabalho, às vezes, essa caminhada que às vezes a gente faz, olhando para tudo isso na vida, porque ela desperta tantas coisas, Cintia. Eu não sei se o pessoal está fazendo sentido para o pessoal, porque está acompanhando a gente aqui, Acho que tá, pelos mas coraçõezinhos tá. mas eu acho que essa caminhada é muito leve. Eu vivi muito uma caminhada muito rígida, muito formatada em padrões e, né, enfim, em meio às experiências que eu tive profissionalmente, principalmente, né? Então é hoje a gente se colocar para o mundo, mesmo no meio profissional, e poder expor quem somos, né? Trazer essa consciência maior que quanto mais verdadeiros e inteiros a gente se mostra, mais a gente cresce e a gente ganha, né? Então, falando às vezes, de você partilhar com o outro, eu falo que eu sou muito grata. Quantas mulheres me ajudaram, quantas mulheres me construíram, né? Quando a gente olha para os pais, né? Para a família, as mulheres da nossa família, da nossa vida, filhos, quanto filhos nos ensinam, né? E o Uhum. quanto eu pedi ajuda, o quanto eu busquei ajuda. Então eu sempre fui, às vezes, inconformada de estar, às vezes, sofrendo com algo. Não, eu preciso compartilhar, eu preciso buscar ajuda. Então, paguei muita ajuda, ganhei muita ajuda, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar cada vez mais. A vida não é, não é, tem um pouco de tudo na vida, mas a gente pode se colocar sempre no lugar de mais felicidade, de um olhar mais positivo para a vida, de uma construção de hábitos mais saudáveis. É, eu acho que é um pouco de tudo isso, né, Cíntia? Complementa aí. Não, perfeito. Olha, eu adorei, me identifico bastante com o que você falou. Inclusive, a Mari aqui trouxe a questão da rede de apoio, né? Que é um dos componentes da resiliência. A gente falou sobre isso ontem, né, Mari? Sobre as variáveis da resiliência. Uma delas são as conexões, né? Conexão com o outro, conexão com da criança, criar um vínculo também, do adulto repartir com quem ele ter pessoas com quem ele pode contar e a conexão espiritual, né? São três relacionados à conexão. Então a gente precisa
do outro, né? A gente às vezes não dá conta sozinho. Então, a gente vê, né, nos cursos que a gente participa, que dá quando tem o momento da troca, como é rico, como as pessoas crescem com aquilo, tem insights lindos, né? Então, a gente precisa mesmo. E, Ali, por mim, tá, quer dizer, por mim eu ficava aí o dia inteiro conversando com você e papeando com esse povo que está comentando aqui, mas a gente precisa terminar pelo horário, né? Sim, sim. E te agradeço muito, muito, foi muito enriquecedor. Amei. Amanhã não, acho que quinta a gente vai estar com a Ellen aqui para falar também sobre a história dela e sobre o trabalho dela com resiliência. E amanhã a gente vai falar sobre alguns programas, a gente vai falar sobre o programa de resiliência que é aplicado na Universidade da Pensilvânia, que originalmente surgiu no Exército Americano. Nós vamos falar sobre esse modelo amanhã. E gratidão, Ali, muito bom te ter aqui. Se quer dar o último recado, falar alguma coisa para finalizar? Eu agradeço muito o convite, agradeço a todos que ficaram aí esse tempinho aí dedicados aí ouvindo a gente. E eu acho que ressoa sempre o aprendizado um com o outro. Então, meu desejo é que a gente consiga desenvolver cada vez mais esses hábitos e a gente se permita ser ser humano, né? Quando realmente pode, quando não pode, quando a gente consegue, mas é que é uma construção. Então, traga isso com leveza para a vida, porque é uma construção, eu estou nessa jornada, né? Acho que muita gente está, então o meu desejo é que cada vez mais possam trazer hábitos mais saudáveis e que sejam mais felizes, né? Mesmo diante dos cenários que estão aí, né? Que estamos à mercê, mas que com alegria e com perseverança a gente possa cada vez mais buscar esse olhar melhor, esse lugar de mais paz e tranquilidade, né, Cíntia? Muita gratidão a todos aí. Gratidão. Obrigada, Cíntia, tá? Beijo, gente. Beijo, Ali. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.